Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer para vocês aqui os números de uma pesquisa que foi feita em São Paulo, apenas lá nesse estado, que vai mostrar como está o cenário para o governo, para o Senado e também para a presidência da República. E se você acha que as eleições já estão decididas, fica até o final que eu vou mostrar que muita coisa pode acontecer. O número de indecisos, em especial para a presidência da República e também para o governo de São Paulo, é gigantesco. Então, antes de falar desses números, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se você assistir e gostar, manda o joinha. Se não gostar, joinha para baixo. Comenta o que você vai achar, quem que você prefere. E se puder, compartilhe esse vídeo, em especial com quem mora em São Paulo ou não morando lá, esteja interessado em saber como está o cenário lá neste momento. Se as eleições fossem hoje, não são. Se elas fossem hoje, eu gosto sempre de destacar isso, nós teríamos tido aí 45 dias de campanha intensa, vices definidos, debates, propaganda na televisão, campanha na rua, enfim, nada disso a gente tem. Por isso é importante sempre lembrar que tudo pode acontecer, tudo pode mudar. E vamos falar aqui então dos números para o governo na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta os nomes dos possíveis candidatos, que inclusive muita gente aqui pode desistir. Então o Instituto chega e pergunta: se as eleições para governador do estado de São Paulo fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? E aí cada um responde o que quiser, até quem não é candidato. E aí qual que é o número que a gente tem? Tarcísio de Freitas lidera, vejam isso, com 6,6. Fernando Haddad, que é do PT, com 4,1. Só lembrando o Tarcísio do Republicanos, ex-ministro de Bolsonaro, que não é de São Paulo, né? Mudou para lá agora para ser candidato. Inclusive isso aí o torna alvo de muitas críticas. O Márcio França vem em terceiro, é do PSB, com 2,3. Rodrigo Garcia, que é o atual governador do PSDB, era vice do Dória, aparece aqui com 1,1. O João Dória, 0,5. Como eu falei, não é candidato, mas aí o entrevistado responde quem ele quiser. Elvis César, que é do PDT, ex-prefeito de Santana de Parnaíba, aparece com 0,1, o mesmo percentual de Felício Ramil, ex-prefeito de São José dos Campos, que é do PSD. Outros nomes citados, somados 0,7. Ninguém, branco e nulo, 5,7. Agora vejam, não sabe ou não respondeu 78,8% dos entrevistados. Vamos trazer aqui agora o cenário 1, né, na pesquisa de forma estimulada, quando então o Instituto apresenta os nomes. Eu vou mostrar para vocês como está agora e como estava aí no primeiro levantamento que foi divulgado em maio. Fernando Haddad lidera com 28,6, porém teve uma queda de 1,1. Está dentro da margem de erro, né? Eu esqueci até de falar que o Instituto ouviu 1.880 eleitores entre os dias 22 e 26 de maio, e tem uma margem de erro de 2,3, para mais ou para menos. Então, como o Haddad oscilou 1,1 para baixo, está dentro da margem de erro, mas indica que uma tendência de queda, porque ele tinha 30,2 em abril. Então, mesmo sendo uma oscilação pequena, indica aqui que ele está numa tendência de queda, que ele pode, claro, daqui até as eleições, reverter. Tarcísio de Freitas está numa tendência de alta. Ele tinha 12,6 em abril, 15,2 na primeira quinzena de maio e agora 17,9. Márcio França, ele está agora com 17,7, ele tinha 18,6 na primeira quinzena de maio e tinha 17,1 em abril. Então ele melhorou um pouco, agora deu uma recuada, mas está aqui, né, não apenas tecnicamente empatado, mas quase empatado até numericamente, né, 17,9 o Tarcísio, 17,7 o Márcio França. O Rodrigo Garcia, que é o atual governador, vem em quarto com 7,3. Ele tinha 5,6 no começo de maio e 3,5 em abril. Então o Rodrigo também tem melhorado aqui os seus números. Felício Ramil, ele está agora com 1,2. Tinha 1 antes. O Gabriel Colombo, 1,1, é do PCB. O Vinícius Poit, que é do Novo, tem 0,5. Elvis César, 0,4. Abraham Weintraub, 0,3. Altino Júnior, 0,1. E você tem aqui um número também de 16,4 de nenhum branco e nulo e 8,6 não sabem ou não responderam. Vamos agora para o cenário 2, que é um cenário mais reduzido, só com os 4 melhores colocados. Você tem o Haddad liderando com 29, então a alteração aqui foi pequena. Mas o Haddad nesse cenário reduzido tinha 30,3, então caiu um pouco. O Márcio França vem em segundo com 18,7, tinha 19,2.
O Tarcísio aparece aqui 0,5 atrás do Márcio França, ele pontua 18,2, aumentou, ele tinha 15,7. Rodrigo Garcia aparece com 7,5, ele tinha 6,5 no começo de maio. Vamos agora para o cenário 3, em que eles tiraram Márcio França. Há essa possibilidade do PSB e PT, que por enquanto não se entenderam em São Paulo, todos os dois partidos afirmam, enfim, que terão candidatos próprios, o PT com Haddad e o PSB com Márcio França. Mas aí o Instituto tirou o Márcio França para ver qual a mudança que teria. O Haddad, então, vai para 34,5%, o Tarcísio de Freitas, o Haddad tinha 34,2% nesse cenário. Então, nesse aqui, ele melhorou um pouquinho em relação ao que tinha há 15 dias. O Tarcísio Freitas pontuou 21,7%, tinha 19,5% no começo de maio e tinha 12,9% nesse cenário em abril. O Rodrigo Garcia apareceu aqui com 10,5%, ele tinha 8,6% e ele tinha em abril 4%. Então, tanto o Tarcísio quanto o Rodrigo estão aqui numa tendência de alta um pouco mais significativa nesse cenário. Vamos agora aqui, que o Instituto pegou e colocou o nome do candidato ao governo com apoio daquele que deve ser o padrinho, No caso aqui, o Haddad com apoio do Lula. Ele lidera com 35,3%. E aqui o Haddad melhorou mais em relação ao levantamento no começo de maio. Ele tinha 31,6%. Tarcísio de Freitas, com apoio de Bolsonaro, melhorou mais um pouco aqui só. Ele tinha 30,1%, agora foi para 31%. E o Rodrigo Garcia, com apoio de João Dória, tinha 9,2%, agora foi para 11,5%. Então aqui bastante indefinido ainda, Estamos há 4 meses. Haddad me parece que tem já uma vaga garantida no segundo turno. O Instituto não fez levantamento de segundo turno entre esses candidatos mais bem colocados, mas vamos aguardar e ver como que fica daqui para frente. O que eu tenho falado aqui várias vezes nesse canal é que o Haddad, por mais que ele lidere nesse primeiro momento, ele pode se complicar no segundo turno por conta da rejeição maior do que outros candidatos. E eu vou mostrar para vocês os números dessa pesquisa. O Haddad, então, tem uma rejeição de 49,1%, era 48,5%, oscilou um pouco aqui para cima. O Tarcísio, vejam, tem uma rejeição de 31,1% e ela era de 35,9%. Então, na medida em que a taxa de desconhecimento dele diminui, ele tenha melhorado o índice de rejeição. Vamos ver se isso aqui vai continuar, até porque eu já disse outras vezes, o Tarcísio vai ser questionado, seja por conta da vinculação dele com Bolsonaro, que também tem uma rejeição alta lá em São Paulo, e também pelo fato dele não ser do Estado e se apresentar agora como sendo aquele que tem a solução, enfim, nesse que é aí o principal estado do Brasil em termos econômicos e também em termos de colégio eleitoral. A rejeição do Márcio França, ela é de 42,5%, o Márcio melhorou, ela era de 45,6%. Então o Márcio França, inclusive, tenta se apegar nesse ponto para mostrar para o PT, olha, me apoiem porque eu indo para o segundo turno tenho mais chances de derrotar o adversário, porque a rejeição dele é, como eu mostrei para vocês, menor do que a do Haddad. Potencial de votos, que é a somatória de eleitores que falam que votariam com certeza, mais aqueles que poderiam votar nesse ou naquele candidato. O Haddad e o Márcio França estão empatados numericamente, ambos com 45,1%. O Haddad tinha 46,5%, então caiu 1,4%. O Márcio França tinha 45%, então caiu aqui só 0,1%. O Tarcísio vem em terceiro, com potencial de 40%, mas vejam, era de 33,6%. Melhorou aqui 6,4%. Rodrigo Garcia melhorou bem também os seus números. Ele tinha um potencial de 24,3% e agora apresenta 30,4%. Pessoal, vamos agora falar para o Senado qual que é o cenário nesse momento. Datena lidera no cenário 1 com 22,3%. Sérgio Moro vem em seguida, mas não é certeza que ele será candidato ao Senado. Enfim, não tem nada definido. Ele aparece aqui com 16,5%. Márcio França em terceiro com 13,2%. Carla Zambelli vem em seguida com 11,9%. Paulo Scarfe vem com 6,1%. Janaína Pascoal, 6%. Aldo Rebelo, 1,2%. Nise Yamaguchi, 1,1%. E o professor Roque, 1%. Ricardo Melão, 0,3%. E aqui o número de eleitores que votariam em branco, nulo ou nenhum, 13,6% e 6,9%. Não sabem ou não responderam. Vamos agora para o cenário 2 com algumas
modificações. Datena continua liderando com 26,8%. Aqui nós não temos Sérgio Moro, e aí o Márcio França passa a ser o segundo colocado, vai com 15,2%. Carla Zambelli aparece com 12,6%, mas aqui há uma indefinição se o candidato de Bolsonaro será o Datena ou se será a Carla Zambelli, ou se será, a Janaína Pascoal. Eu acho que ela já desistiu de ser a candidata do atual presidente. O Paulo Scaff vem em quarto com 7,2%, a Janaína com 6,5%, Milton Leite com 3,5%, Nise Yamaguchi com 1,3%, Aldo Rebelo 1,2%, Professor Roque 0,9%, Ricardo Melão 0,4%, branco, nulo ou nenhum 17,7%, não sabe, não respondeu 6,8%. Vamos agora para um cenário mais reduzido. Datena continua liderando com 32,4%, Márcio França vem com 18,1%, Janaína Pascoal com 10,8%, Milton Leite com 4,4%, Nise Yamaguchi 2,6%, Ricardo Melão 0,7%. Aqui o número de nenhum, branco e nulo aumenta consideravelmente, vai para 23,1%, não sabe, não respondeu 7,8%. E sobre o Senado também não tem nada aqui definido, a gente vai ter que esperar em julho para saber de fato quem que vai ser candidato ou não. O próprio Datena recentemente andou aí um pouco insatisfeito em relação a algumas coisas, vamos ver se de fato ele vai ser ou não candidato. Se for, tudo indica que aparece nesse momento como favorito. Agora, para a eleição presidencial, eu tenho chamado a atenção aqui do número altíssimo de eleitores que, quando você não apresenta o nome dos candidatos, simplesmente não sabem quem votar. Vejam aqui lá em São Paulo apenas esse cenário. Na pesquisa espontânea, Bolsonaro lidera com 24,3%, é isso mesmo. O Lula vem em seguida com 20,1%. Ciro Gomes aparece aqui atrás com 1,4%, depois João Dória com 0,9%, Pablo Marçal 0,3%, Janones 0,2%, o mesmo de Simone Tebet e o Felipe Dávila 0,1%. Outros nomes citados 0,4%, ninguém branco ou nulo 7,3% e indecisos 44,9%. E tem gente achando agora que você tem que tapar o nariz sobre os erros do Lula e do PT no poder para votar no Bolsonaro para ele não continuar, ou tem muita gente tapando o nariz em relação ao desgoverno Bolsonaro, só para não deixar o PT voltar. E é o que eu tenho insistido. Vamos ter calma, paciência, avaliar os candidatos, os projetos, as ideias. Eu acho que a gente tem que, superar essa coisa, que foi feita em 2018. Muita gente votou no Bolsonaro para o Lula não voltar. Aí agora muita gente quer votar no Lula para o Bolsonaro não continuar. Então a gente tem que parar com essa coisa de ser anti esse ou anti aquele para ser a favor de um projeto de país, coisa que, na minha opinião, e você pode discordar, nem Lula nem Bolsonaro representam. Vamos agora aqui trazer a pesquisa estimulada, que é com os nomes apresentados. Bolsonaro lidera com 39,1%, ele tinha 35,8% na primeira quinzena de maio, então melhorou aqui um pouco seus números. O Lula tinha 34,9%, agora foi para 35%, aumentou 0,1%. Ciro Gomes manteve o que tinha antes. Vamos pegar aqui até abril, o Ciro tinha 4,2%, foi para 5,4% e manteve. Detalhe importante, o Dória, ele aparece aqui nessa pesquisa no cenário estimulado, porque quando o Instituto foi sair para coletar os dados, ele ainda era candidato. Então o Dória marcou aqui 3,9%, ele tinha 5,5%. O Janones aparece atrás com 1,1%, Simone Tebet também 1,1%, Pablo Marçal, aqui um detalhe importante, o cenário dessa segunda quinzena de maio é diferente da primeira quinzena, por isso não dá para comparar 100%, porque você teve a entrada de Pablo Marçal, que não estava antes e pontuou agora 0,6%. A Vera Lúcia também não estava, apareceu com 0,6%. O Emael também não estava antes, tem aqui 0,3%. O Felipe Dávila já estava, apareceu agora com 0,2%. O Luciano Bivar não pontuou. Então é o que eu tenho dito, tem muita gente agora falando dos dois que mais conhecem, que é Lula e Bolsonaro. Um é o atual presidente, está no noticiário o dia inteiro, pro bem ou pro mal. O outro é o ex-presidente. Então, quando de fato a campanha começar, muita coisa pode acontecer. E outras pesquisas feitas aí em nível nacional, como eu mostrei para vocês aqui ontem no canal, tem mostrado, por exemplo, um cenário ali com a presença do Janones, da Simone Tebet, Lula, Ciro, enfim, 6 candidatos, e Eduardo Leite, que nem candidato é, mas colocaram ele lá. Mesmo assim, o que a gente viu? Lula 41, Bolsonaro 31, Ciro Gomes 13. Então o Ciro tem sim uma militância muito forte, ele tem condições, por que não, de ser esse nome para crescer
enfim, quebrar essa polarização. E na minha opinião, se ele quebrar, indo para o segundo turno, ele tem amplas condições de derrotar tanto Lula assim como Bolsonaro. Se vai acontecer, não sei, o tempo dirá, mas o fato é, estamos aí há 4 meses das eleições, não tem por que precipitar e escolher nesse momento mal menor ou candidato menos pior. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!